O Senhor está aqui no nosso meio. Quantas pessoas estão aqui com parente internado, outros preocupados, outros enfermos. Aleluia. E Deus falava comigo ali no banco, aleluia. Eis que eu estou aqui. E eu envio o anjo da cura. Eu envio o anjo libertador, porque eu posso, quando eu ordeno, ninguém pode impedir. Mas o Senhor requer algo de nós, igreja. E a minha palavra é bem curtinha nessa noite. O Senhor falou primeiro comigo. Eu choro, irmãos, porque tantas misérias nessa terra, tantas injustiças, tanta gente morrendo, tanta família um matando o outro por tonteira, por pouca coisa. Eu e você, nós temos o privilégio de conhecer o grande eu sou. Esse Deus que não faz acepção de pessoa. Esse Deus que está com os teus ouvidos atentos às nossas orações. Então eu me alegro nessa noite, como a pastora disse, se o Senhor não tivesse nos alcançado, não estaríamos aqui hoje. E a gente está aqui, irmãos, não porque a gente quer, porque a gente é capaz, mas o Senhor escolhe os incapacitados e capacita aquele que Ele quer. Todos que estão aqui nessa noite foram escolhidos por Deus. E eu quero ler rápido, né? A palavra já está a hora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lucas capítulo 18. Aleluia. Orianda Suri. Aleluia, anda Suri. Ó Senhor, faça a tua obra nessa noite, Pai. Deus, queima a enfermidade, queima Jesus nessa noite. Corações apertados, corações tristes, coração desesperado, Rianda Suri. Mas nós cremos no poder da oração, aleluia. E ninguém vai sair daqui da maneira que entrou, não, Deus. Ninguém. Então, Senhor, repreenda, meu Deus, todo mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para tirar a concentração, para tirar, meu Deus, a atenção da tua palavra, porque quem sou eu, Jesus? Que sou eu, Senhor? Eu não posso, Jesus, mas o Senhor pode, aleluia. E que essa palavra, Senhor, venha penetrar no coração, vai ser breve, porque eu sei que o Senhor não precisa de muito para ensinar nossas vidas. Aleluia. Achou aí, irmãos, Lucas capítulo 18. Aleluia. Então Jesus contou-lhe aos seus discípulos uma parábola para mostrar a eles que devia orar sempre, nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem importava com os homens. E também naquela cidade havia uma viúva que se dirigia todos os dias a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas chegou um dia que ele disse finalmente: eu não temo a Deus, mas essa mulher, e nem os homens.
essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou falando com seus discípulos. Olha, ouça o que diz esse juiz iníquo. Acaso o teu Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Que clama a Ele dia e noite, continuar fazendo-a esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, se quando o Filho do Homem vier, porventura Ele encontrará fé na terra? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, olha, eu quero dizer para os irmãos, para a igreja, que não tem mistério para servir a Deus. Não é difícil servir a Deus. E não é impossível, irmãos, alcançar o favor de Deus nas nossas vidas. Porque Ele é misericordioso. A causa de nós não sermos consumidos, irmãos, é porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E aqui Jesus estava alertando os seus discípulos. Sabia que ele ia subir. Jesus estava alertando, olha, vocês têm que continuar me buscando. Vocês precisam, não, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E eu peço que vocês fiquem atentos e continuem com aquilo que vocês aprenderam de mim. Que o segredo é ter uma vida ligada no reino, é ter uma vida íntima com Deus, porque haverá dias difíceis, haverá momento que as portas vão se fechar, e nós estamos nesse propósito, né, das portas abertas, 12 quartas, né, para as portas. E o Senhor estava aqui alertando os seus discípulos, e nessa noite, o Espírito Santo de Deus está nos alertando. Irmãos, haverá muitas portas fechadas, sabe? A porta da alegria, a porta da saúde. E ele contou essa parábola para os seus discípulos. Eu vou para o Pai, mas o Consolador vai ficar aqui, ele vai te orientar. E se vocês ficarem atentos, ele vai trazer à sua memória tudo que vocês têm aprendido comigo. E ele disse, olha, vou contar para vocês um caos. Hoje a gente fala um caos, né? Hoje eu vou contar um acontecimento. Havia numa cidade uma mulher, um juiz duro de coração. Um homem que não tinha piedade. Mas ele estava ali para julgar a causa daquele povo. Mas havia também, ele disse, uma viúva que tinha uma causa para ser resolvida. Precisava da assinatura daquele juiz. E era só ele que podia resolver a situação dela. Igreja, só Jesus pode resolver a nossa situação. Por mais que você tenha dinheiro, tenha posse, é muito sábio, tenha um cargo elevado, mas hora que a porta fecha, irmãos, a chave está na mão do Senhor. Viu? Porque a porta fecha para o salvo e não salvo. Para aqueles que é pastor, para aqueles que é de oração, nós não estamos isentos das tribulações, porque o Senhor diz, muitas serão as aflições, aflições nessa terra, mas vocês têm de bom ânimo.
E como, irmãos, que nós vamos ter ânimos em certa situação que do nada você não está esperando, acontece na sua vida? É quando você tem azeite, é quando você tem depósito, é quando você é íntimo de Deus, é quando você sabe que ainda que a sua família te abandonou, o seu esposo te abandonou, os seus filhos te abandonou, o Senhor jamais vai nos abandonar. E só, irmãos, quando nós somos de oração, nós temos essa convicção, essa certeza, mesmo que está doendo, a gente está aqui. Mesmo que chegue alguém perto de nós, às vezes o problema nosso é maior do que daquela pessoa, mas nós temos algo para dar. Aleluia! O cristão, ele tem algo para dar, irmãos. Ele não pode contar derrota. O cristão tem que dar algo, irmãos. O cristão tem que passar palavras doces, aleluia. Você pode até dizer, irmãs, passei por isso, mas venci. Porque eu vou apresentar para você, eu faço isso, irmãos. Mas como você vê? Eu vou apresentar para você o meu advogado por excelência. O meu médico por excelência, Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, é necessário ter uma vida em comunhão com Deus. Não podemos ser crente de quarta ou só de domingo. Temos que ser cristão nas horas boas, nas horas difíceis, lá dentro da nossa casa, aqui na igreja. Ó, irmãos, nós temos que ser cristão a todo momento. A todo momento. E o Senhor mostrou essa viúva, ela ia todo dia ali bater na porta daquele juiz. E todas as vezes que ela chegava lá, a porta estava fechada. A Bíblia não fala quantas vezes, mas ela foi insistente. E a porta estava fechada. E os seus assessores lá que ficavam na porta, os que tinham ordem para abrir a porta e receber as pessoas, aquele endemoniado daquele juiz, né? Ele dizia, fala para ela que eu não estou, fala que eu não posso atender, a minha agenda está cheia, hoje eu não vou atender, manda ela vir outra hora. E quantas vezes a gente está preocupado, desesperado, e você chega com aquela certeza que você vai receber algo, e você sai daquele lugar decepcionado. E aquela mulher, ela não desistiu. Jesus então mostrou para os seus discípulos. Viu essa mulher? Ela não desanimou. Todo dia ela estava lá. Eu acho que até incomodava os vizinhos, as pessoas, mas essa mulher é louca, ele já falou que não vai resolver, ele já falou que não tem jeito. Ô, irmãos, quantas vezes você ouve, não tem jeito, acabou, não tem mais solução. Ô, irmão, Jesus tem solução, aleluia. Jesus é maravilhoso, aleluia, anda, surianda. Jesus pode todas as coisas, aleluia. Ele abre a sepultura, mas também fecha a sepultura, aleluia, aleluia. Mas temos que ter uma vida de oração na presença de Deus. Tem que ficar orando toda hora, em pensamento. E hora que surgir, hora que falar a porta fechou, você fala, mas eu sei quem tem a chave daquela porta. Aleluia. Não vai debater, não vai bater em ponta de faca, não. A porta fechou, está nessa situação. Mas você tem que dizer, eu sei quem tem a chave certinha para abrir essa porta. Aleluia. Isso é uma vida com Deus. Irmãos, aí Jesus então disse, está vendo essa viúva? Ela não desistiu. E aquele homem era mau. Mas chegou um dia que o homem ficou enfadado dela. Falou, essa mulher me perturba demais.
Fala para ela entrar que eu já vou. Nem vou ler o processo dela, já vou dar a sentença dela, já vou resolver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor disse, e aquele juiz fez justiça. E aquele juiz disse, eu sou mau mesmo, mas eu não aguento mais essa mulher me perturbar. Agora eu digo para você, você não precisa perturbar Deus. Você não precisa pressionar Deus. Você tem que regenerar a sua vida. Você tem que ter uma mente sadia. Você tem que ser cristão aqui na igreja, lá fora, no meio da sua família, com os seus filhos. Você tem que ser cristã. Aleluia. Porque nós não precisamos apertar a multidão. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tocou no Senhor. Os discípulos disseram, mestre, todo mundo te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele falou, não. Ninguém me apertou, mas me tocou diferente. Aleluia. Aleluia, anda, surianda, ti. Ai. E o Senhor diz então para aqueles discípulos, o Senhor estava preparando ele, irmãos. Ainda que esse homem era mau, chegou um dia, com a insistência daquela mulher, ele mandou ela entrar e resolveu a situação dela. Quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o seu Deus que pagou um preço muito alto. Irmãos, nós estamos aqui, mas a gente deu trabalho, a gente dá trabalho. A gente dá trabalho, irmãos. A gente está aqui porque Deus é amor. E Ele pagou um preço, irmãos, que ninguém tem coragem de fazer. Nunca houve. Preço de sangue, irmãos. Você não está aqui porque se é bonzinho eu faço caridade, não. Você está aqui porque a maior caridade foi Jesus que fez. Aleluia. A maior caridade, irmãos, o maior amor foi Jesus ali naquela cruz. Por isso que nós estamos aqui hoje. E Ele tem nos avisado de manhã, tarde, à noite. Entra em oração, senão você não vai vencer. Seja de oração, seja temente a Deus. O segredo do milagre é a oração, é uma vida de oração, igreja. Eu sou prova disso, irmãos. Quando o Senhor me curou, eu fiquei 90 dias no hospital, desenganada, cheirando mal, conheci Jesus no hospital, e o Senhor disse que a minha enfermidade era para a morte, mas Ele me amava, Ele ia dar mais uns anos de vida, e eu fiquei ainda 4 anos fazendo um acompanhamento com o médico, porque precisa fazer, né? E todas as vezes o doutor Delto, ele dizia para mim, Geni, cuidado, não fique sozinha não, porque essa enfermidade, ela é como uma tiririca, sabe? Aquela que dá no meio do mato. A gente corta ela aqui e ela brota lá na frente. Essa era a palavra daquele homem. Orianda Suri. Mas eu já tinha aceitado o mestre. Irmãos, quando você quer, você ouve a Deus. Quando você quer mudar de vida, você muda. Quando você quer crer no poder de Deus, ninguém vai te impedir. Quando você quer uma mudança radical na sua vida, ninguém te impede, meu irmão. Nem marido, nem filho, ninguém te impede de você crer no Senhor. Mas eu tinha aceitado Jesus, eu vi o Senhor, o anjo entrar no meu quarto com uma taça como aquela que fica na mesa da ceia. Naquela madrugada, Ele me ungiu, aleluia. Ele me ungiu dos pés à cabeça, Ele foi me ungindo. E entrou um gozo, uma alegria aqui dentro. E daquele dia nunca mais eu tive hemorragia. E o Senhor me curou. E às vezes a gente, irmãos, dá mais crédito à fofoca do diabo do que à palavra de Deus.
Você vem aqui desesperada, Deus usa a pastora, usa o pregador e fala e fala. Aí aqui dentro você crê. Aí eu creio, eu creio. Quando chega lá fora, você fala, ai meu Deus, tudo de novo, amanhã tudo de novo. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Aleluia. Eu não estou vendo meu marido salvo, ou curado, ou libertado, mas eu estou esperando, porque eu pus na mão daquele que pode fazer, na mão daquele que pode fazer o impossível acontecer. Eu pus na mão daquele que pode. Aleluia. Que nessa noite, meus irmãos, você fique com essa palavra. Aí eu saí do hospital, tomei 70 litros de sangue, era hemorragia, irmão, hemorragia. E eu casei no hospital, porque eu estava com o papel tirado para casar, meu marido adiou o casamento 2 vezes, minha vida é uma história, irmã. Casei no hospital, o dia que eu casei, não levantava nem a cabeça do travesseiro, o doutor falou para o meu marido, vai estar casando com um defunto. Mas o Senhor já tinha feito a obra. Irmãos, Deus não faz obra pela metade. Quando Ele chega é para valer. Quando Ele chega é para valer. Se está patinando, Ele não é o culpado. Se você está patinando, Jesus não é o culpado, não. É a gente que está aí mascando, olhando para trás. Eu não sei se eu vou, não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, não sei se eu vou para frente. Eu não sei se eu estou no lugar certo. Irmão, o lugar certo é Jesus. Ele é certo, Ele é perfeito. Aleluia, aleluia, anda suri, ai, aleluia, Ele é o perfeito, irmãos. E sabe como que eu permaneci na presença de Deus? Com essas palavras negativas de um homem sábio, de um médico, né? Nos pés do Senhor. Porque meu marido estava se convertendo, muito bravo, muito revoltado. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém aqui, que eu era empregada doméstica. E ele falou, não aguento mais, estou indo embora. Arrumou um serviço no Quajo, estou indo embora. E eu falei, ai meu Deus, e agora? E meu marido falou assim para mim, ó, eu vou, estou indo. Se você quiser ir, vamos. Se você não quiser, você fica. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ficar aqui, né? E eu vim, sozinha, porque ele viajava muito. Não tinha ninguém aqui. Sabe para onde eu corri? Para os pés do Senhor. Todo lugar que tinha oração cedo, de tarde, de noite, eu estava na oração. Foi o que me alimentou, o que me fortaleceu, foi o que me sustentou até o dia de hoje. Que já fazem 52 anos que Deus fez esse grande milagre na minha vida. E eu peço para Ele todo dia, Senhor, não deixa eu entristecer o Senhor. E não retire de mim essa alegria que o Senhor colocou no meu coração. Então, irmãos, essa é a palavra dessa noite. O Senhor ouve aquele que clama, viu?